Dia decisivo na economia brasileira, o Conselho Monetário Nacional se reúne hoje para discutir a possibilidade de mudanças na meta de inflação, que atualmente está em 3,25%. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, fazem parte do colegiado, que também é formado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E para comentar esse assunto, eu vou receber aqui nos nossos estúdios o comentarista do Canal Rural, o Miguel Daúde, também o economista da Fundação Armando Álvares Penteado, o Silas César. Boa tarde, Daúde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Silas. E boa tarde a todos os nossos telespectadores. E boa tarde também para você, Silas, que eu vou começar já te fazendo uma pergunta, que eu quero saber qual que é a expectativa do mercado em relação a essa reunião de hoje. É possível a confirmação dessas mudanças na meta da inflação? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Miguel Daúde. É sempre uma satisfação participar com vocês aqui do jornal. Veja, eu me coloco do lado daqueles que acham que não haverá mudanças na meta, né? Algumas incertezas do começo do ano, elas foram razoavelmente dirimidas e eu vejo o cenário como muito mais favorável, né? Muitos agentes já estão mais otimistas e a inflação tem recuado. Então, eu acredito que a meta será mantida. O que a gente precisa ponderar é que provavelmente haverá uma mudança em relação à temporalidade, né? Então, aquele modelo de meta por ano, ele deve ser substituído por um modelo de meta contínua. A vantagem é que a gente se alinha a uma metodologia praticada ao redor do mundo, recomendada pelo FMI, mas há uma pequena desvantagem que é na prestação de conta. Então, se o Banco Central, por alguma razão, não alcança a meta, para mais ou para menos, ele tem que explicar isso para o Congresso Nacional. Então, esse instrumento não está muito claro. O que deve acontecer, o que pode acontecer além disso, eu acredito que essa mudança irá acontecer. O que pode acontecer além disso é o governo mudar as margens. Então, hoje ela é de 1,5%, ela pode chegar a 2%. Há defesas para isso. Então, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco sobre a oferta de alimentos, né? A oferta de alimentos ela impacta bastante no IPCA. E, às vezes, o Banco Central tem que compensar essa inflação, que não é monetária, é uma inflação de oferta, através dos seus instrumentos monetários. E o aperto monetário acaba sendo muito forte. Então, se houver uma margem maior, é possível haver uma acomodação sem mexer em taxa de juros. Mas não é um tipo de mudança que se deve fazer em contexto onde a inflação está próxima da meta, ou que vai estourar a meta, como vai ser esse ano. Então, acredito que se houver essa segunda mudança que eu mencionei, o mercado pode olhar para isso como um certo oportunismo do governo. Pode não soar bem, ainda que haja uma defesa técnica dessa alteração. Tá certo. E, Daúde, trazendo foco aqui para o agronegócio, nessa semana o governo anunciou o volume de recursos para o Plano Safra 23-24, com 364 bilhões de reais para o Plano Safra Empresarial e mais de 70 bilhões para a agricultura familiar. Qual a relação com a reunião do CMN de hoje? Bom, evidentemente, Priscila, que ele vai aprovar, né, este plano para que ele possa ser encaminhado para o Banco Central para normatizar. Normatizando, isso chega para os bancos, né? E os bancos distribuem essas regras. Agora, é importante nós afirmarmos aqui, Priscila, o que acontece? O governo entrou com um PLN de 1,5 bilhão, que seria os recursos para os subsídios. E esse valor só vai chegar para o produtor provavelmente no final do mês que vem, se for aprovado. Até que isso ocorra, nós vimos aí a questão do Sicredi. Eu vou colocar 60 bilhões. Né? Ali tem parte desses 60 bilhões juros livres, né? Porque o Sicredi, na realidade, é um banco cuja propriedade é dos cooperados, e juros controlados. O que é o juros controlado? Juros controlado é aquele dinheiro que sai do depósito compulsório, que o governo está aumentando, né, o percentual do depósito compulsório, e esse recurso vai para o banco e os bancos emprestam. Então, até que essa PLN seja aprovada,
O acesso aos recursos subsidiados não existe. Então, é só os recursos controlados e a juros livres, que é a oferta que o Sicredi está fazendo. Com relação a outras medidas, né, que poderiam ser tomadas, eu tenho uma preocupação muito grande, porque o plano está aí, é um esboço. Ó, eu tenho isso, mas vai depender, evidentemente, de quanto o governo vai dar de subsídio, Priscila. Tá certo. Agora, Silas, qual que é a sua avaliação sobre o clima, né, entre Campos Neto e Haddad, já que essa é a primeira reunião entre o ministro Haddad e o presidente do Banco Central após a taxa básica de juros ser mantida em 13,75% ao ano? Pois não, Priscila. Na verdade, faz parte do pacote de Banco Central Independente esse conflito entre Banco Central e Ministério da Fazenda, ou eventualmente Planalto, como é mais o caso nosso. Então, assim, essa beligerância ela vai acontecer o tempo todo, inclusive porque é da própria estrutura econômica. A gente tem que imaginar que a função do Banco Central é cuidar da inflação, enquanto que todos os demais ministérios cuidam do nível de emprego. E essas duas coisas, essas duas variáveis, elas são os principais problemas, digamos, macroeconômicos que existem numa economia. E, às vezes, para combater a inflação, você precisa reduzir o nível de atividade, que nada mais é do que o aumento da taxa de juros, e, consequentemente, o nível de emprego, o que não é nada popular. Então, essa rivalidade, ela existe, ela vai continuar existindo, sempre entre Banco Central independente e Planalto, ou Presidência da República, quando a inflação estiver um pouco pressionada. Agora, ponderando isso, a gente tem na figura do Haddad alguém muito propenso ao diálogo com o mercado. Inclusive, ele tem amortecido algumas farpas que vêm do Planalto, que vêm do presidente Lula. Ele tem se mostrado alguém disposto a entender as razões de incertezas que geram animosidade entre os demais agentes do mercado, e ele está tentando ponderar. Então, assim, entendo que a relação entre o Campos Neto e o Lula seja difícil, mas a relação entre o Campos Neto e o Haddad muito mais amistosa, e eu não vejo nenhuma razão para que isso se altere. No frigir dos ovos, no limite, a reputação dos dois, tanto do Campos Neto quanto do Haddad, depende de um bom desempenho econômico. E um não tem muito como sabotar o outro sem sofrer algum tipo de arranhão. Com certeza. Silas, quero agradecer muito a sua participação aqui no Mercado e Companhia. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu sempre agradeço também, obrigado e estou à disposição.